Paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Vamos aproveitar que os irmãos estão sobre os pés. Quem tem sua revista, abra sua revista. Na lição de número 10, que nós estaremos estudando nesta manhã. Aleluias. Avivamento na minha vida pessoal. Aleluias. Louvado seja Deus. Deus nesta manhã quer falar conosco, continuar falando como Ele sempre tem falado. Quem não tem a revista, abra a sua Bíblia, em Salmos, de número 63, para que possam acompanhar a leitura juntamente conosco, amém? Quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez estar na casa de Deus, agradecer ao nosso pastor Lindomar, pastora Vilcelene, ao pastor Cleomar, missionária Sônia, que Deus possa abençoar cada um de forma especial ainda mais, amém, meus irmãos? Todos encontraram? Aleluias. Hoje estaremos na lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Glória a Deus. Texto áureo diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Aleluias. Verdade prática. A presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Aleluias. Leitura bíblica em classe, em Salmo 63, a partir do verso 1 ao 8, que diz assim a palavra de Deus: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, e a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará, como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Glória a Deus. Podeis tomar os seus lugares, que Deus possa abençoar a vida de cada um de forma especial. Nesta manhã, num domingo, como foi mencionado pelo pastor Cleomar, aonde nós comemoramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sexta-feira, eu passando pela avenida ali, e eu pude ver uma igreja católica lotada. A rua não tinha como passar carro, de tanto carro que tinha. Eu fiquei pensando comigo, por que essas pessoas só buscam a esse Deus que elas falam que conhecem, somente num dia que falam que é o dia da morte, que o Senhor morreu, ressuscitou? Por que não buscam esse Senhor todos os dias nas nossas vidas, das suas vidas? Não é verdade? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu como um cordeiro, mas Ele também ressuscitou como um leão. Aleluias! O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está vivo todos os dias, como diz um hino que é entoado, que de vez em quando canta aqui na igreja. Eu não creio num Jesus, como é mostrado em muitas fotos que tem por aí, pintadas em quadro, um Jesus triste, um Jesus a cara do semblante triste, de dores. Não, o nosso Senhor Jesus Cristo não é esse. O nosso Senhor Jesus Cristo é um Deus poderoso, é um Jesus Cristo poderoso. A palavra do Senhor nos diz que Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele ressuscitou em poder e glória, aleluia. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que entender isso. O nosso Senhor Jesus Cristo, hoje ele é um advogado, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você, junto ao Pai. A palavra de Deus nos diz isso.
Mas vai chegar um dia que ele não será mais o nosso advogado, mas ele será o juiz, aleluias, o juiz correto, justo, que estará julgando a cada um de nós. Por isso é muito sério o nosso servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu li alguns dias atrás e voltei a ler um livro que se chama assim, Por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda o pleno avivamento? Se os irmãos tiverem a oportunidade de comprar esse livro, ele é um livreto de 167 páginas, mas que fala muito sobre o avivamento na vida de um cristão. Nós achamos que avivamento é somente a gente vir para a igreja, sermos cheios do poder de Deus aqui na casa do Senhor, e voltarmos para casa, para os nossos lares, trabalho, as nossas vidas cotidianas, e aquele avivamento se esvaiu das nossas vidas. Isso não é avivamento, meus irmãos. Isso é o mover do Espírito Santo dentro da igreja. O avivamento é muito mais do que isso. O avivamento na vida do crente, na vida de um servo, de uma serva do Senhor, ele muda e transforma a vida de uma pessoa, por completo. Por completo. E nessa lição, nós estaremos estudando especificamente o avivamento na vida pessoal, na minha vida. Não é na vida da igreja dos irmãos, não. É na vida de cada um de nós. Nós estaremos aprendendo e entendendo sobre essa questão deste avivamento. Um certo escritor, um dia ele disse assim que em cada um de nós existe 3 tipos de pessoas. Cada um de nós. Aquela que nós achamos que somos, aquelas que os outros pensam que somos, e a que Deus sabe que nós somos. Aleluias. Eu posso achar, você pode achar, que é uma pessoa diante de Deus. Os meus irmãos, as outras pessoas, podem achar que eu sou uma pessoa também diante de Deus. Mas Deus sabe verdadeiramente quem somos diante de Deus. Aleluias. O ser humano, ele tem o dom, o poder, de poder se disfarçar, de aparentar uma coisa que não é, de falar uma coisa e viver outra. Mas diante de Deus, diante do Senhor, nós não escondemos nada. Nada. O Senhor nos conhece, como diz a palavra do Senhor, mesmo antes de sermos formados, o Senhor já nos conhecia. Diante dos olhos de Deus, nós estamos desnudados diante de Deus. Deus conhece o meu pensamento, Deus conhece os meus sentimentos e as minhas ações e atitudes. Diante de Deus, meus irmãos, nós não enganamos a Deus. Não adianta. Até um dia eu estava falando na classe dos jovens sobre isso. Eu estava uma vez em São Paulo, numa convenção de 3 dias, e ao fim dessa convenção, no sábado à noite, num local muito grande, tinha um espaço para toda essa convenção que era muito grande, e no outro lado, dentro desse mesmo local, só com espaço separado, tinha um show daquele cantor Gustavo Lima. E ao terminar tudo isso, já por volta de quase 8 e pouco da noite, 9 horas da noite, um patrão com quem eu trabalhava, ele virou para mim e falou assim: Edson, vamos lá no show? Falei: Rogério, eu te agradeço, fique à vontade, se divirta, mas não é o meu lugar. Ele virou para mim e falou assim: não, mas você está numa cidade longe de todo mundo, ninguém está te vendo, ninguém te conhece aqui a não ser eu. Falei: verdade, ninguém me conhece aqui a não ser você, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que Ele me conhece tanto aqui, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja onde eu for, os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Aleluias. E tem muita gente dessa forma, porque sai de um determinado local, vai para um determinado local distante de tudo e de todos, e acha que dali ele está escondendo das pessoas, mas não se esconde de Deus. O mais importante, meus irmãos, não é esconder o que você faz diante dos homens, não, é diante de Deus. Deus está vendo, Deus está nos observando.
E como que nós teremos uma vida avivada? Queremos ser avivados, queremos ser cheios de Deus, queremos orar para Deus e Deus curar, queremos estender as mãos naqueles que estão enfermos e Deus operar prodígios e maravilhas, curar, transformar, salvar. Se estamos vivendo uma vida que não agrada a Deus, como que seremos avivados se nós não buscamos a Deus mesmo, de verdade? Não é assim o servir a Deus, meus irmãos. Servir a Deus é muito mais do que isso. E nós vamos aprender nesta manhã. Eu estava pesquisando algo mais sobre o avivamento na vida pessoal. E Deus colocou algumas coisas no meu coração e eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa manhã. Avivamento na vida pessoal, um despertar espiritual para vidas mais profundas com Deus. O avivamento na vida pessoal é um processo espiritual que envolve um despertar para uma vida mais profunda e significativa com Deus. Ele pode ser definido como um período de renovação espiritual e transformação pessoal, onde o indivíduo se reconecta com sua fé, seus valores e sua missão de vida. Aleluias. Irmãos, todos nós passamos por altos e baixos nas nossas vidas, seja na nossa vida profissional, familiar e na nossa vida espiritual também. Mas quando nós percebemos que na nossa vida espiritual está acontecendo algo, é hora de nós ligarmos o alerta, a luzinha vermelha, para aí, algo está errado. É hora que nós nos devemos nos conectar mais com esse Deus. É essa hora quando nós percebemos que nós estamos afastando aos poucos da presença do Senhor, é a hora de nós ligarmos a luzinha de alerta e buscarmos mais a Deus. Mas buscarmos como? Como buscar esse Deus? Na oração, na leitura da palavra, na santificação, no jejum. É dessa forma que nós buscamos a Deus. É dessa forma que nós nos conectamos com Deus. É na leitura da palavra. É na oração, é no jejum. É nessa hora que nós temos que nos conectar e estarmos mais próximos de Deus. Porque se deixar, meus irmãos, nós vamos nos afastando gradativamente da presença de Deus. Isso é fato. Quando nós deixamos de vir à igreja, às vezes um culto, 2 cultos, quem já deixou de vir, eu creio que a grande maioria, por uma circunstância ou outra, acabou deixando de vir um culto ou outro, vocês já devem ter percebido o quanto é difícil voltar depois do próximo culto, falta vontade. Parece que não tem aquela vontade, aquela chama, ela diminuiu, ela apagou. Então nós temos que tomar muito cuidado, mas é muito cuidado mesmo. Nós precisamos ser avivados todos os dias das nossas vidas. Não é buscar esse avivamento somente na casa de Deus, não. É muito bom, sim, nós estarmos na casa de Deus, Deus derramar o seu poder, encher a igreja, encher a vida de cada um dos irmãos, sairmos daqui renovados, fortalecidos e cheios da presença do Senhor, é muito bom mesmo. Mas nós não podemos sair daquela porta dali para fora e nos esvaziarmos, não. Pelo contrário, nós temos que continuar buscando esse avivamento. É esse avivamento, é essa graça nas nossas vidas, é que nos faz mais fortes. É que nos faz mais cheio do temor do Senhor e do tremor dEle nas nossas vidas, para podermos vencermos as lutas e dificuldades que estão aí fora, porque elas certamente virão. É certo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não nos prometeu um mar de rosas nessa terra, não. Teremos as coisas boas dessas vidas? É certo que teremos, sim, mas é certo também que teremos as lutas, as dificuldades, os problemas da vida. Ele não nos prometeu um mar de rosa. Uma coisa sim, Ele nos prometeu, que Ele seria conosco todos os dias das nossas vidas. Essa promessa Ele te fez, essa promessa Ele me fez. Que Ele será comigo, que Ele será com você. Mas você, mas eu, mas nós, temos sido com Deus?
Como que está a nossa vida diante do Senhor? Você nesse feriado, sexta, sábado, domingo, que se comemora a morte e a ressurreição do Senhor, você pelo menos dobrou o seu joelho e falou com Deus? Você agradeceu a Deus, aleluia, pelo tão grande amor que Ele teve para conosco, de enviar o seu único filho a essa terra, para morrer por mim e por você que não éramos dignos disso? Agradeceu ao seu Jesus por Ele ter aceitado a missão de vir, que Ele poderia ter dito para o Pai: Pai, eu não vou, mas Ele aceitou a missão do Pai e veio, me comprou e te comprou e nos resgatou. Outrora, num dia desse, estávamos bêbados, o mundo lá fora, cheio de coisa que não presta, cheio de drogas e tantas coisas que não prestam lá no mundo. Mas hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos na casa dEle. Estamos comemorando a sua ressurreição. Aleluias. É muita coisa que Deus fez por nós, meus irmãos. E nós estamos achando que estamos fazendo muito para Deus. Nós temos que refletir a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar e servir a Deus. Ela é muito mais do que nós pensamos. Como eu costumo dizer, essa vida de servir a Cristo, o céu e o inferno, ele não é uma utopia. Ele é real. O inferno é real como esse mundo físico que nós vivemos. Se Deus abrir os nossos olhos, nós veremos demônios aqui ao redor tentando atrapalhar o bom êxito, o entendimento dos irmãos da palavra de Deus. Nessa madrugada, eu acordei por volta de 3 e pouco da manhã, com a briga de um casal chegando, e palavrões, um xingava o outro xingava o outro, e falava coisas, misericórdia, treme um para o outro, subiram o elevador, se xingando um ao outro, e eu fiquei pensando, essa é a vida de uma pessoa que não tem Cristo, essa é a vida das pessoas que não têm Jesus na vida delas, que vida tribulada, que não se respeitam um ao outro, marido e mulher não se respeitam. Mas é isso que Satanás está aí fora fazendo, é destruindo mesmo, é destruindo famílias, casais, filhos, está aí fora destruindo, o mundo jaz do maligno, estamos caminhando por os últimos dias nessa terra, meus irmãos. Nós temos visto tantas atrocidades que têm acontecido todos os dias na nossa nação, em todas as nações da face dessa terra, mas está se tornando tudo normal. O amor está se esfriando. Acontece uma tragédia, como aconteceu agora lá em Blumenau, daquele rapaz entrar dentro de uma creche com a machadinha e matar 4 crianças, ferir mais, se eu não me engano, mais 4 ou 5. E muitas pessoas nem oraram por essas crianças, por essas famílias. Que amor é esse? Isso é servir a Deus? Não, irmãos. Pessoas condenando a pessoa que foi lá e fez isso, está errado mesmo. Mas antes de condenar essa pessoa, nós temos que orar para a salvação daquela alma. O Senhor diz na sua palavra que Ele tem prazer na morte de um justo, mas Ele não tem prazer na morte de um ímpio. Ah, mas como que o Deus tem prazer na morte de um justo e não tem na morte de um ímpio? Porque se o justo Deus levar hoje, ele vai morar com Deus, ele vai estar com o Pai. O ímpio não, o ímpio será lançado no fogo do inferno. E a igreja do Senhor quer ser avivada, quer ser cheia do Espírito Santo, quer levantar a mão para os céus e clamar a Deus e Deus mandar fogo, e nós estamos condenando aquele, Deus não nos chamou para condenar ninguém, meus irmãos. E nós estamos condenando essas pessoas. Não estou aqui longe de mim falando que está certo, não. Ele tem que pagar pelo que fez, sim. Tem mesmo que pagar mesmo. A consequência do pecado, ela vai ficar. Mas nós temos que orar para Deus ter misericórdia e salvar essas almas. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti agora recentemente, de um julgamento nos Estados Unidos, de um serial killer que tinha matado várias mulheres. E nesse julgamento, as pessoas rangindo os dentes de ódio daquele homem. E ele sentado, com aquela cara assim, bem assim macabra,
sabe, não dando, para ele tanto faria ele estar ali ou não, aquela coisa bem sarcástica mesmo daquele homem, e as pessoas ringindo dentro, pedindo a morte, a execução, porque nos Estados Unidos, algumas cidades têm a execução, não é em todas, mas algumas sim, e as pessoas querendo que ele fosse morto. Aí subiu um pastor, um senhor forte, cabelo branco, barba grande, branquinha. Ele subiu na hora de dar o seu testemunho, e ele olhou para aquele homem e disse para ele assim: eu te perdoo. Meus irmãos, quando ele disse isso, o semblante daquele homem que cometeu tudo aquilo mudou completamente. Se derreteu em lágrimas. Mudou o semblante não só dele, mas de todos que ali estavam naquele tribunal. Jesus Cristo nos chamou, foi para isso, meus irmãos. Jesus Cristo não me chamou e não te chamou para apontar o dedo para ninguém. Jesus Cristo nos chamou para estendermos as mãos para aqueles que estão caídos e levantarmos. Jesus Cristo nos chamou para os nossos irmãos que muitas das vezes se encontram fracos, desanimados na fé, para nós irmos até essas pessoas, estendermos as mãos para eles e ajudá-los. Não é ir lá e apontar, não, o irmão está em pecado. O irmão está dessa forma porque ele está em pecado. Se tiver, meu irmão, vai lá e pregue, fale para ele, para Jesus. Fala para ele se reconciliar e traga ele para a presença de Deus. Foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz do Calvário. O nosso Jesus Cristo não tinha pecado sobre ele. Mas, no entanto, ele foi morto, foi levado àquela cruz, pregado naquele madeiro, levando sobre si as nossas enfermidades, dores e pecados. Um Deus tão justo que não tinha um único pecado. Ele levou o pecado de toda a nação, de todo o mundo. Aleluia. E depois nós queremos ser avivados dessa forma. Nós precisamos rever o conceito de servir a Deus. Aleluia. Não foi para isso. Jesus não nos chamou para apontar e nem condenar. Não me chamou a mim e nem a você. Aleluia. Louvado seja Deus. Como experimentar um avivamento na vida pessoal? É uma pergunta. Para experimentar o avivamento em sua vida pessoal, é necessário um comprometimento sério com Deus e uma disposição para mudar. Irmão, se você não quiser mudança, Deus não vai me mudar. Parte de mim. Sou eu que dou o primeiro passo. Sou eu que devo entender que devo mudar a minha vida. A minha maneira de andar e caminhar com Deus, sou eu, não é Deus. Como eu falo muito isso, a parte de Deus, Ele está pronto, sempre esteve, sempre estará para fazer nas nossas vidas. Mas e a minha parte? Eu estou fazendo? Aquilo que Jesus pediu para mim fazer, eu estou fazendo? É momento de nós refletirmos. Aqui estão algumas sugestões práticas de como podem ajudar nesse processo. Busquem a Deus em oração e leitura da palavra. A oração e a leitura bíblica são fundamentais para qualquer processo de avivamento espiritual. Aleluias. A palavra de Deus nos diz, lá em Salmos 27, 4, uma coisa peço ao Senhor, Davi, no seu salmo diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do meu Senhor e meditar no seu santo templo. Aleluias. Davi era um homem avivado, era um homem que vivia na presença de Deus, ele orava sempre, ele estava orando e buscando entender e compreender sobre esse Deus. Como que seremos avivados, cheios da graça, do poder, da unção e do Espírito Santo de Deus, se eu não oro e não leio a sua palavra? Se eu não busco um conhecimento, um relacionamento maior com Deus? Quando você conhece uma pessoa, está procurando ter uma amizade com essa pessoa, o que você vai fazer? Você vai procurar entender e compreender como é essa pessoa, não é verdade? O que ela gosta, o que gosta de fazer.
Aí nós procuramos entender, saber o que ela gosta de falar, para a gente começando a ter um laço maior de amizade. Assim é Deus. Como que nós iremos conhecer a Deus se nós não lemos a sua santa palavra? Quantas vezes já foi dito nesse altar, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos ler a palavra, vamos conhecer a Deus, e as pessoas não leem a Bíblia. Tem pessoas que passam a semana sem ler a palavra, ela só traz a Bíblia para a igreja, só lê no dia dos cultos, terça, quinta e domingos. Como queremos conhecer a Deus? Como queremos conhecer o poder de Deus, se nós não conhecemos a Deus? Como que eu vou pedir avivamento, se eu nem entendo o que é conceito de avivamento? Como que eu vou pedir algo para o meu pai, se eu não sei nem para que usar aquilo que eu estou pedindo para o meu pai? E nós estamos orando, Senhor, me aviva, traz avivamento, Senhor, para a minha vida, aviva a minha vida, e estamos falando com Deus, mas nem entendemos que é avivamento verdadeiro, nem entendemos verdadeiramente o conceito de avivamento. Estou pedindo para Deus uma coisa que muitas das vezes nem sei para que serve. Irmãos, avivamento, quando Deus traz esse avivamento, não é para ficar em mim, não. É para que eu possa ir começar a pregar a palavra. É para que eu possa ir começar a anunciar, começando dentro de casa, no meio daqueles que ainda não são salvos. Deus não quer avivar uma igreja para ela ser cheia e simplesmente ficar por isso mesmo, não. Todos os avivamentos que já houve, que Deus avivou, foi para quê? Para que despertasse a igreja, e a igreja saísse das quatro paredes, e fosse anunciar o evangelho de Cristo. O avivamento não é para mim encher, ficar pulando aqui, dando cambalhota, rodando no poder, não. Até faz parte, mas não é o principal, e jamais será. Quando nós pedimos avivamento para Cristo, é como nós estivéssemos dizendo para Cristo, para o Senhor, Senhor, enche a minha vida e me envia. Me dá unção, autoridade e me manda, para que eu possa ir anunciar. Não é eu ficar pedindo para o Senhor avivar a minha vida, eu ficar sentado num banco, chegar dentro de casa e ficar por isso mesmo, não. E estamos pedindo esse avivamento. Estamos pedindo. Irmãos, Deus não é um Deus inconsequente e irresponsável. Nunca foi e jamais será. Deus é um Deus de planos. Quando Deus levanta um homem, uma mulher, porque Deus tem planos na vida dessa pessoa. Quando Deus enche do Espírito Santo, é porque Deus tem planos na vida desse homem, dessa mulher, dessa família. Quando Deus encheu os nossos irmãos que estão ali na Europa, é porque Deus tinha planos na vida deles. E os frutos estão vindo. Mais 2 almas, pela misericórdia do Senhor, desceram as águas lá na Irlanda. É para isso que serve o avivamento na minha e na sua vida. É para sermos cheios desse poder, sim, mas para também podermos ir e anunciar e pregar o Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque quando eles fossem cheios, eles seriam enviados, eles sairiam dali de Jerusalém. Eles iriam pregar, iriam anunciar a Cristo. Aleluias. Iriam anunciar que existe um Deus verdadeiro nos céus e na terra. É por isso, Deus quer e Deus tem pressa, meus irmãos, de nos avivar. Ele quer avivar a sua igreja. Eu fico olhando eu fico pensando, diante dos olhos de Deus, Ele olhando para a igreja, nesses últimos dias, a apostasia que está nas igrejas. Se nós que somos uma igreja, onde a palavra é pregada de uma forma mais certa, mais sincera, mais justa, honesta, muitos estão vivendo apostasia. Imagina, as igrejas que aí fora estão levando de qualquer jeito, de qualquer forma. Olha a apostasia que estamos vivendo. Corremos o risco, meus irmãos, do Senhor Jesus Cristo voltar e ficarmos. É sério, meus irmãos, o servir a Cristo.
Aqui nós podemos viver 70, 80, 100 anos, 120 anos, mas vai findar, e a nossa eternidade. Quando eu olho para um ente querido meu ou seu, que essa pessoa não é salva, o que você sente? De imaginar que essa pessoa possa ir para o inferno. Ontem eu estava fazendo compra, encontrei o irmão Edson, ali no supermercado, e a gente conversando um pouco ali, ele falando do irmão dele com 41 anos de idade. Ele trabalhava no Pará, na Secretaria de Saúde, e ia nos hospitais, e leva enfermo para um lado e traz outro, adquiriu uma infecção na perna. Ficou 25 dias na UTI e morreu. 41 anos de idade, meus irmãos. E nós estamos achando que Jesus não está voltando. E nós estamos olhando para a nossa vida, para as nossas vontades, os nossos desejos e quereres. E estamos achando que Jesus está voltando. Ele está voltando todos os dias, como voltou para a vida do irmão Edson. Ele está voltando todos os dias para vidas. Nesse livro, o que tarda o pleno avivamento, tem uma parte lá do escritor que diz que mais de 1 milhão de pessoas por semana no mundo morrem. Mais de 1 milhão de pessoas morrem todas as semanas no mundo. Quantas pessoas dessas vão para o inferno? Quantas, meus irmãos? E nós estamos querendo buscar as coisas para as nossas vidas. É claro que não é errado de forma nenhuma. Temos que buscar sim. Mas também temos que buscar principalmente a Cristo. Buscar levar a palavra, falar do amor de Jesus para essas pessoas. Eu fui alcançado porque Deus um dia usou uma pessoa, era uma pessoa totalmente incrédula. Mas Deus um dia usou uma pessoa que trabalhava comigo para falar de Jesus para mim. Ele não precisou me convencer, ele só falou que tinha um Jesus que libertava, que salvava e transformava. E o Espírito Santo veio, entrou e começou a trabalhar. Não cabe a mim, não cabe a você convencer ninguém do pecado. Nós não vamos convencer ninguém dessa vida errônea, dessa vida de pecado, das coisas aí fora. Não vamos convencer. Quem convence é o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e da verdade. O que nós temos que fazer é anunciar, é sermos cheios, buscarmos essa presença, buscarmos essa unção, esse avivamento, e irmos, e anunciarmos. Aleluia. É isso que Deus espera, é isso que Deus quer de mim e quer de você. E nessa manhã, especificamente, na minha vida espiritual, não é na vida coletiva da igreja, não, é na minha. Como que está a minha vida, o meu avivamento meu para Cristo? Porque como eu li aqui, um cristão avivado, ele faz a diferença, ele é diferente, meus irmãos. Um cristão avivado, ele faz a diferença aonde quer que ele vá. Ele é luz e sal nessa terra. Aleluias, e Deus quer que nós sejamos luz e sal. Não adianta você ser sal nessa terra, somente para você, para a sua vida. Não, Deus quer que nós sejamos sal e sejamos enviados. Possamos falar, podamos anunciar. Como a palavra de Deus diz, como que eu acendo uma candeia e coloco ela debaixo do velador? Ela vai clarear o quê? Não, quando nós acendemos uma candeia, uma lâmpada, nós colocamos num local alto para que possa resplandecer, clarear todo aquele ambiente. E nós temos sido essa luz, temos refletido essa luz. Um dia uma pessoa não cristã me disse assim, a gente conversando algo, ele falou, nossa, algum tempo atrás, nós vimos a diferença das pessoas que falavam que era crente. A maneira que elas se vestiam, a maneira que elas se portavam, a maneira que elas falavam e viviam. Hoje, se você deixar, às vezes você trabalha com uma certa pessoa num departamento, por meses você não sabe que aquela pessoa é cristã. Isso é ser luz? Isso é ser avivado? Não é, meus irmãos. Aleluias. O avivamento é muito mais do que isso.
Arrependa-se de seus pecados. O arrependimento é um passo importante no processo de avivamento. Estamos numa campanha aqui, um grito por arrependimento. E aqui está nos falando que nós devemos nos arrepender, buscarmos arrependimento. Nós somos seres frágeis, erramos sim todos os dias, mesmo que nós buscamos andar na justiça de Deus, fazendo aquilo que é justo, que é honesto, que é correto, nós erramos. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Uma pessoa avivada, você pode ter certeza absoluta que ela se arrependeu de tudo aquilo que ela fez, e vem se arrependendo diariamente, por isso ela é uma pessoa avivada, é cheia do Espírito Santo de Deus. Adore a Deus em espírito e verdade. A adoração é uma parte fundamental do avivamento de Deus. Como que uma pessoa avivada não adore a Deus? Nós estamos na igreja, muitas pessoas aqui louvando o Senhor e outras pessoas, como se tivesse um local qualquer. Não busca adorar um Deus que mudou a sua história. Meu irmão, como eu sou grato a Deus do que Ele fez na minha vida. Como eu sou grato, eu falo nas minhas orações para o Senhor, que jamais falte em meu coração gratidão por tudo que o Senhor fez e tem feito. Nós jejuamos pedindo tanta coisa para Deus, mas quem aqui já jejuou agradecendo por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida? Eu tenho certeza, se eu perguntar aqui nessa manhã, tem pessoas que nunca jejuaram, agradecendo a Deus por tudo que Deus fez na sua vida até aqui. Da onde Deus te tirou e da onde Deus colocou. Nós jejuamos para pedir, Senhor, eu quero isso, Senhor, abre uma porta melhor de emprego, me dê, Senhor, um melhor salário, me dê uma casa melhor, um carro melhor, salva isso, faz aquilo. Jejuamos para isso, mas esquecemos de jejuar e agradecer a Deus. Meu irmão, se Deus parasse de fazer tudo, o que Ele fez até aqui na minha vida já foi coisa grande demais. Já foi muita coisa que Deus fez. Só dele ter me salvado, já foi grande coisa que Ele fez na minha vida, que Ele fez na sua vida. Nós éramos condenados ao inferno, à morte eterna, e Jesus nos salvou, nos arrancou de lá, nos tirou daquele monturo, daquele lixo, e nos transportou para a sua maravilhosa luz e presença. Por que não buscarmos mais a face desse Deus? Por que não fazermos a diferença dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, e no meio dos nossos, no meio do nosso trabalho, no meio daqueles que nós estamos convivendo diariamente? Por que não fazermos a diferença? Aleluias, mas Deus nos chama a atenção nesta manhã. Permaneça em comunhão uns com os outros. O avivamento não deve ser um processo solitário. Busque a comunhão uns com os outros, compartilhando suas lutas, orações, uns pelos outros. Aleluia. Aquele irmão, aquela irmã que quer ser avivado, ela tem que buscar esse avivamento junto com os irmãos, nas orações, nos cultos de orações que nós temos aqui, terça, quarta, segunda, quarta e sexta. Nós temos que estar orando, clamando, uns pelos outros. Eu fui visitar, melhor dizendo, fui levar a Santa Ceia para a diaconisa Fátima, e nós conversando ali, um tempo, mas o irmão Santos, e o irmão Santos relatando algumas coisas, ali, de quando ele morava no estado do Tocantins, que Deus tomou a vida dele ali para ajudar na frente de uma obra naquele local, naquela cidade, que é onde fez a diferença na vida dele, quando ele começou a entender, aleluia, a buscar, a orar por todos aqueles daquela igreja, daqueles locais onde eles visitavam. Irmãos, Deus nos chamou para sermos para estarmos unidos, é uns orando pelos outros, é uns sentindo as dores dos outros, é nós nos alegrarmos com aqueles que se alegram, como diz a palavra, mas também chorar com aqueles que choram. Às vezes tem irmãos dentro da casa de Deus aqui passando por lutas, dificuldades, enfermidades,
E tem muitos dentro da igreja que até sabe nem ora por esse irmão, por essa irmã. Irmãos, como que queremos ser avivados por Cristo dessa forma? Não é dessa forma que seremos avivados. Não é desse jeito que seremos avivados. Nós não tiramos tempo para orar para a vida desse irmão, dessa irmã que tanto precisam. E às vezes até esse irmão que está passando por esse momento difícil, já até orou por essa pessoa. Muitos, às vezes já oraram. E nós não tiramos um tempo. Não, meu tempo é precioso. O meu tempo de orar para Deus aqui é só 1 hora. Eu quero apresentar os meus anseios, os meus desejos, as minhas petições. Não, irmãos. Não foi para isso que Cristo chamou a igreja, não. Ele quer que nós sejamos unânimes. Oremos um pelo outro. Ajudemos uns aos outros. Estendemos as mãos uns para os outros. Aleluia. Quando nós entendemos esse conceito, irmãos, começamos a fazer isso, nós começamos a buscar o avivamento para nossas vidas. Quando eu começo a entender e fazer isso, eu começo a buscar esse avivamento para a minha vida, para ser cheio da presença e da graça do Senhor na minha vida. Aleluias. Viva uma vida de serviço e generosidade. O avivamento deve levar uma vida de serviço e generosidade. Procure oportunidades para servir aos outros, compartilhar o amor de Deus com aqueles ao seu redor. O avivamento deve levar uma vida de serviço e generosidade. Aleluias. Nós precisamos servir a Cristo, servir a igreja. Eu estava orando esses dias e veio à mente o pastor Cleomar. Tantas atividades que o pastor Cleomar tem na vida circular e tem dentro da igreja. Mas vive e faz para Cristo, para o Senhor. Faz com alegria. Se todos nós tivéssemos esse entendimento, tivéssemos esse desejo de fazer, com todas as limitações que o irmão Cleomar tem, que todos nós temos, mas ele tem desejo e vontade e faz com vontade para Cristo. Se toda a igreja fizesse dessa forma, a igreja, a Regional Formosa aqui, nós seríamos avivados, nós seríamos cheios da presença de Cristo. Mas não, quando nos é dado alguma coisa para fazer para a igreja, muitas das vezes até pegamos para fazer, mas fazemos de qualquer jeito, reclamando de qualquer forma. Não, irmãos, vamos fazer com vontade. Vamos pegar para fazer e fazer com vontade para Cristo. Pode ser que a sua recompensa não venha aqui da terra. Pode ser, e tomara que seja, porque se nós não recebermos aqui, receberemos dos céus. Receberemos as mãos de Cristo, de Deus. O nosso trabalho aqui não é em vão, meus irmãos. O nosso trabalho para Cristo jamais será em vão. Haverá uma recompensa um dia. Se não recebemos aqui, receberemos da parte de Deus, no dia que estivermos com Ele. Não tenha como peso, meus irmãos, que não tenhamos como peso servir a Cristo, fazer a obra de Cristo, o fazer aquilo que é pedido na obra do Senhor Jesus Cristo. Não tenha como peso, tenha como privilégio. Não, o Senhor me escolheu. Dentre tantos, o Senhor me escolheu para fazer isso. Louvado seja Deus por isso, e faça. Deus não recebe nada que nós fazemos por obrigação, meus irmãos. Deus jamais, Ele não vai receber nada. Nada, Deus não recebe nada que fazemos por obrigação. Deus recebe aquilo que fazemos com prazer. Quando nos dedicamos e nos entregamos e fazemos com prazer para Cristo, Deus recebe. Até um copo de água que você der para uma criancinha, Deus vai receber, porque você está fazendo com o coração, não está fazendo por obrigação. A pior coisa que tem, meus irmãos, é quando você faz algo por obrigação. Eu costumo muito dizer que o pior emprego,
que uma pessoa pode ter é aquele que ela trabalha fazendo por obrigação. Porque quando nós trabalhamos num determinado emprego, determinado serviço, e estamos ali porque foi a última opção que sobrou, não vai valer a pena. Vai ser desgastante. Não será bem feito. Você sempre fará reclamando, murmurando. Agora, quando nós só trabalhamos em algo que nós gostamos, nós nos dedicamos, nós fazemos com alegria, nós fazemos com prazer. Se for pedido para ficar fora do horário, nós ficamos. Assim é para Cristo, meus irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas graças a Deus, dentro da Regional Formosa tem muita gente que faz com prazer para o Senhor. Mas aqueles que não fazem, revejam o seu conceito de servir a Deus. Permaneça firme em sua fé. O avivamento não é uma experiência única, mas um processo contínuo. Aleluias. Mantenha-se firme na sua fé, buscando sempre, aleluias, crescer em sua relação com Deus. O avivamento, meus irmãos, é um processo na nossa vida. Esse avivamento nós devemos buscar e precisamos buscar todos os dias das nossas vidas, nos servir a Cristo nessa terra. Nós precisamos ser avivados, sermos cheios desse poder, dessa graça, dessa presença do Senhor, todos os dias. Não adianta nada, meu querido irmão e irmã, nós servimos ao Senhor aqui 50 anos nessa terra, e no final da nossa vida, nós nos desanimarmos, nos afastarmos da presença do Senhor. Não valeu esses 50 anos que você serviu ao Senhor lá atrás, não serviu de nada. Ele não vai te salvar se você estiver fora da presença do Senhor. Então, servir a Cristo é contínuo, é um ato contínuo, é todos os dias servindo a Cristo. Até o Senhor voltar para buscar a sua igreja. É todos os dias. E precisamos, para servir a Cristo, nós precisamos ser avivados. Porque quando nós somos avivados, temos a nossa vida avivada diante de Deus, quando as lutas e dificuldades elas vêm nas nossas vidas, nós vamos conseguir suportar e passar por elas, sem desanimar. Eu estava falando com uma pessoa aqui no domingo à noite, depois do culto, ele veio falar comigo e estava dizendo que estava passando por um momento difícil, de dificuldade. E aí eu fui relatar o que eu vivi no ano final de 2011, uma boa parte de 2012, que eu e a minha família, minhas filhas ainda pequenas, nós vivemos uma situação muito difícil, muito, mas muito difícil mesmo. Eu tinha um negócio e eu perdi todo esse negócio, eu fiquei com muita dívida. Vendi um apartamento que eu tinha, investi nesse negócio e não deu certo, enfim, perdi tudo. Mas não perdi a fé em Cristo. Não perdi a fé em Jesus que podia mudar a minha história. Eu me lembro de dias que minhas filhas pediam um pão lá dentro de casa, eu não tinha dinheiro para comprar um pão para as minhas filhas. Mas nem por isso eu desanimei a minha fé. Porque eu sabia que eu servia um Deus poderoso, um Deus que podia mudar a minha circunstância em qualquer instante, em qualquer momento. Ele nunca deixou faltar. Ele mandava provisão dentro da minha casa, mas no limite, mas faltar nunca faltou. Nunca faltou. Aí quando nós somos um crente avivado, um servo de Deus avivado, quando essas lutas vêm na vida, na casa da gente, nós conseguimos suportar e passar por elas, sem reclamar e murmurar, sem estarmos questionando a Deus. Ah, Senhor, mas por quê? Meus irmãos, Deus sabe o porquê de tudo. Nós não entendemos o porquê, mas Deus sabe. Hoje nós estamos vendo um momento. Uma das coisas que o irmão Santos me disse lá, eu achei assim de extrema importância, ele me falando que tem um vizinho em frente à casa dele, que é construtor, e que ele foi comprando os lotes naquela quadra, na rua dele, foi construindo e vendendo. E um dia ele chegou diante dele e falou para ele assim: ô, seu Santos, o senhor não quer me passar esse lote, essa casa do senhor, que é um lote grande para mim, e eu vou fazer uma casa para o senhor, nova, num lote menor, mas uma casa novinha, e o senhor vai para lá e eu fico com o lote, o senhor fica com a casa. Ele disse que quis demais. Uma casa nova, tudo arrumado, mas a irmã Fátima não aceitou.
Não quis. E aí hoje ele falando, irmão Edson, hoje eu entendo por que Deus não deixou. Porque se tivesse acontecido isso, hoje eu estava numa casa nova, mas aonde estaria o meu filho mais a minha nora morando? Porque lá na casa deles tem a casa na frente e uma outra casa no fundo. Então, meus irmãos, nós estamos vendo o momento agora, Deus está vendo o nosso futuro. Deus está enxergando lá na frente. Deus não é um Deus inconsequente ou irresponsável, não. Ele cuida. Passamos por lutas e dificuldade, é porque Deus quer nos moldar, quer nos transformar, quer nos lapidar, quer nos colocar na brecha, na posição que Ele quer e requer de cada um de nós. Mas a igreja do Senhor nesses últimos dias, nós não entendemos isso. Nós queremos levantar e questionar. Ah, Senhor, mas por quê? Não fale assim com Deus, não olhe para Deus perguntando por quê. Fala, Senhor, me ensina com tudo isso. Eu preciso aprender, eu preciso ser aprovado. Aleluia. Essa é uma igreja, esse é um servo, uma serva do Senhor que é avivado. É para isso que o Senhor quer o avivamento, para quando se levantar as dificuldades, os problemas da vida, estando, melhor dizendo, avivado, nós vamos suportar e passar por essas circunstâncias, por essas provações da vida. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oração e estudo da palavra. Precisamos, o crente avivado dedica tempo para buscar Deus em oração e estudo bíblico. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. Não é lermos a palavra do Senhor como se estivéssemos lendo um livro qualquer, não. É ler, reler, entender, buscar o discernimento do Espírito Santo. Aleluias. Não adianta, meus irmãos, nós lemos a Bíblia 3, 4, 5 vezes ao ano, não vai adiantar. Se nós não lermos ela, e entendermos e buscarmos o discernimento do Espírito Santo. Tem pessoas aí fora, pessoas dentro da igreja buscando, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo. O Senhor fala com a gente na leitura da palavra. Quando nós lemos essa palavra, buscando o entendimento da parte de Deus, Ele fala conosco. É a melhor profecia que tem, é essa aqui. É a melhor e maior profecia que tem a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra do Senhor. Eu me lembro do dia que a missionária Carla estava ministrando aqui na escola bíblica dominical, e ela disse que ela foi buscar, entender, compreender. É nesses momentos que Deus se revela a nós. É nessas horas, irmãos, que nós buscamos esse entendimento, esse conhecimento, essa sede, esse desejo de conhecermos, é onde Deus se revela a mim, é onde Deus se revela a você. É nessas horas que o Espírito Santo fala conosco. Aleluias. Mas nós estamos muito ocupados para podermos buscar, para podermos ler, para podermos estudar a palavra do Senhor. Não, meus irmãos, vamos rever esse conceito. Santidade. O crente avivado se esforça para viver uma vida em santidade, evitando o pecado e buscando a pureza em todos os aspectos da sua vida. Precisamos viver uma vida santa para Cristo. Ah, mas você quer ser santo demais? Quero sim. O meu Jesus Cristo, Ele era santo. Eu sei que eu não vou ser santo como o meu Senhor Jesus Cristo nessa terra, Ele foi. Mas eu quero buscar essa santidade todos os dias da minha vida. Eu preciso dessa santidade de Cristo na minha vida. Eu não posso concordar com o pecado, com as coisas deste mundo aí fora, não. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito e qualquer forma, não. O diabo, ele nos aceita nos dividir com Cristo, sabia disso? O diabo, ele nos aceita nos dividirmos com Cristo. Porque o diabo não morreu por você. O diabo, ele não morreu por mim. Mas Jesus Cristo não aceita, foi Jesus Cristo que morreu por mim e morreu por você. Ele não nos aceita dividir, Ele não aceita que sejamos divididos com Satanás, não. Satanás vai aceitar dividir essas pessoas com Cristo.
Ele não morreu por você, Ele não morreu por mim, mas Cristo sim morreu, e Ele não aceita, meus irmãos, ou nós somos de Cristo ou não somos de Cristo. Ah, mas eu vou ficar em cima do muro. Aquele que está em cima do muro é de Satanás já. O coração dele está dividido. Ele não sabe se serve a Cristo ou se serve ao diabo, as coisas deste mundo. Então o que está em cima do muro já é do maligno, porque ele não sabe o que ele quer para si. Aleluias. Então nós temos que viver uma vida de santidade. Temos que buscar sim essa santidade. Santidade no andar, santidade no falar, santidade no olhar, santidade no viver, santidade no pensar, santidade no que sentir, nos sentimentos. Em todas as áreas das nossas vidas nós temos que buscar essa santidade de Cristo, essa santidade de Deus nas nossas vidas. Aleluia, todos os dias. E quando nós fazemos tudo isso, nós aproximamos mais de Cristo, nós nos aproximamos mais do Senhor, e estamos mais propícios a sermos avivados, estamos mais propícios a sermos cheios da presença e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu creio que aqui todos já foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, uma pessoa cheia do Espírito Santo, quem não foi, busque ser cheio, que você vai entender o que eu vou dizer aqui agora. Independente da circunstância e situação, meu irmão, minha irmã, uma pessoa avivada, cheia do poder de Deus, ela passa a dificuldade, os problemas e as adversidades, louvando e agradecendo a Deus. Porque ela sabe que a sua situação, aleluia, que ela está vivendo, ela é muito pequena diante do Deus ao qual nós servimos. Irmãos, o problema é que nós temos feito da nossa dificuldade, das nossas adversidades, tão grande, e fazendo do nosso Deus um Deus tão pequeno. Não, meus irmãos, é o contrário, o nosso Deus é um Deus tão grande, e a nossa dificuldade, os nossos problemas, por maior que seja, ele é tão pequeno, é tão irrisório diante de Deus, que se torna praticamente quase nada diante de Deus. Mas nós temos invertido esse conceito. Nós temos feito da nossa diversidade, dificuldade tão grande, e do nosso Deus um Deus tão pequeno. Nós achamos que para Deus derrotar Satanás é no último minuto, naquela maior luta. Não. Quando você vai estudar o livro de Apocalipse, você vai estudar sobre o Armagedon, você vai ver que o Senhor virá e com um único sopro ele destruirá Satanás e os seus demônios. Com o único sopro de Deus, o tamanho do poder de Deus. E nós achamos que quando o Senhor vier, naquela guerra, na guerra do Armagedon, ali em Israel, a gente acha que vai ser uma guerra tremenda, que o Senhor vai ser aquela luta para o Senhor ganhar aquela guerra. Não será, meu irmão, será totalmente o oposto. Deus destruirá Satanás e os seus demônios com um único sopro dele. O tamanho do poder do Deus que nós servimos. Deus criou todas as coisas, o universo e tudo o que nele há, com a palavra haja. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Você acha que a dificuldade, o problema que você tem ou vive, é tão grande assim diante de Deus? Não, meus irmãos, não é. Não é, nunca foi e jamais será. O nosso Deus é muito grande. O problema é a forma que nós estamos vivendo e servindo a Cristo. Nós temos diminuído o nosso Cristo todos os dias. Todos os dias nós temos diminuído o Deus que nós servimos. Nós achamos que Deus abriu o mar vermelho somente lá no passado e hoje Ele não pode abrir mais. Ele pode abrir. Ele pode abrir o mar vermelho hoje novamente, do mesmo jeito que Ele abriu lá no passado, meu irmão. O problema somos nós. O problema é a nossa vida diante de Cristo, o nosso servir a Cristo, o nosso viver com Cristo, o nosso caminhar com Cristo, a nossa fé em Cristo. Aleluia. Qual que é o mar que está diante de você que você não consegue abrir? E você não abrirá. Mas tem um Deus que Ele pode abrir. Aleluia. Ele abriu o Rio Jordão.
E Ele pode abrir hoje novamente. Ele curou os cegos. Ele curou os leprosos lá no passado e Ele quer curar hoje. Deus quer operar, meus irmãos, na igreja, na casa dEle. Deus quer levantar paralíticos, curar surdos, mudos, curar cancerosos. Deus quer curar. Deus tem prazer em curar. Mas está dependendo de mim e de você, da forma que nós estamos servindo a Deus, vivendo para Cristo. Deus quer ver homens e mulheres serem transformados, serem cheios do Espírito Santo. Mas a gente esquece, acha que servir ao Senhor é só quando nós entramos aqui dentro dessas portas, neste templo. Durante o nosso dia, no nosso trabalho, no nosso correr do dia a dia, nós muitas das vezes, muitas pessoas, muitas das vezes nem se lembra de Cristo, nem fala com Deus, e queremos vir para a casa de Deus e sermos cheios. Não é dessa forma, meu querido. O nosso Deus pode fazer isso, Ele pode sim, mas não é dessa forma. Deus não vai contra os seus preceitos, Deus não vai contra a sua palavra. Aleluia, nós precisamos buscar esse Deus todos os dias das nossas vidas. Quando nós viemos para a casa de Deus, aqui neste lugar, Ele vem, nos enche e nos transborda da presença dEle. No domingo, nós passamos o dia todo em frente a uma televisão, assistindo um filme de guerras e tudo mais, não lemos a Bíblia, não fazemos nada, e viemos para a casa de Deus, e começa, Senhor, enche a minha vida, enche a minha vida, enche a minha vida. E o que você está fazendo para ser cheio? Volto a dizer, Deus está no céu, pronto para derramar, pronto para fazer nas nossas vidas. Mas o que temos feito para Deus? O que nós temos buscado da parte de Deus para sermos avivados? Temos uma vida pessoal, avivada, cheia do Espírito Santo. Quando eu tenho essa minha vida avivada, eu sou o melhor esposo, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor avô, eu sou o melhor sogro, eu sou uma pessoa melhor. Aleluia, quando somos cheios do Espírito, somos melhores para Cristo. É para isso que Deus quer nos avivar, para sermos melhor para Cristo. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Discipulado, o crente avivado dedica-se a discipular outros e ajudar a crentes em sua fé. Eles entendem que o discipulado é uma responsabilidade que vem com a fé cristã e estão dispostos a investir tempos e recursos para ajudar os outros. Lembre-se que o avivamento é um processo contínuo e que cada pessoa experimentará de maneira única. A chave é permanecer comprometido com Deus em buscar o crescimento em sua relação com Ele. Cada um de nós teremos uma experiência diferente com Cristo. A mesma experiência que eu tive e tenho e terei com Cristo, não é a mesma experiência que o diácono divino vai ter, não. Para Cristo, cada um de nós teremos uma experiência com Ele. Deus quer se revelar a cada um de nós de uma forma diferente. Aleluias. Imagina se aqui todo mundo somente pregasse a palavra de Deus. Quem estaria ajudando, dando aulas? Quem estaria ajudando no diaconato, cuidando do som? Não, Deus tem uma obra para cada um de nós. Deus quer avivar cada um de nós de uma forma diferente. Mas Ele quer avivar, Ele quer que nós experimentamos, aleluias, esse avivamento nas nossas vidas. Aleluias. Quem você é diante de Cristo? Quem tem sido você diante do Senhor? Quem tem sido eu diante de Cristo? Como que Deus me conhece? Como aquela pessoa que tem me dedicado, tenho me esforçado, tenho
lutado, mesmo as dificuldades, tenho lutado para servir a Cristo? Ou Deus tem me conhecido como aquele que tem feito a obra dele relaxadamente, de qualquer jeito, de qualquer forma? Como Deus me conhece, meu irmão? Como eu disse no início, dos olhos do ser humano nós podemos nos esconder, podemos ser atores e atrizes diante dos olhos do ser humano nessa terra, mas de Deus. Deus nos conhece no mais profundo da nossa alma. Aquilo que eu não conheço, de mim mesmo, Deus conhece. Como que eu estou servindo a Cristo? Eu sou merecedor desse avivamento na minha vida, da forma que eu estou vivendo? Será que hoje eu poderia dizer para Cristo: Senhor, o Senhor pode me encher, pode me avivar, porque o Senhor tem visto o meu servir a Cristo, o meu servir ao Senhor? Será que hoje eu poderia dizer isso para Cristo? Será que hoje eu poderia falar para o Senhor: Senhor, o Senhor pode me encher, o Senhor pode me avivar, porque a minha vida é do Senhor, o Senhor tem visto o como eu tenho lutado para servir e viver para o Senhor? Como que está o nosso servir a Cristo? Aleluias. Mas que nós possamos entender nessa manhã, com essa palavra, que Deus quer sim, e tem sim, o avivamento para cada um de nós. Mas para esse avivamento vir, para esse avivamento chegar na minha e na sua vida, dentro da sua casa, Ele quer algo mais de mim e de você. Ele quer algo mais da nossa parte. Que nos dediquemos mais, que nos empenhamos mais, que oremos mais, que jejuemos mais, que nos santifiquemos mais. Aleluias a Cristo. Para que assim Ele possa vir e possa avivar e encher a minha vida. E quando formos avivados com esse poder, com essa graça, com essa unção, nós seremos crentes totalmente diferentes. Seremos crentes que não iremos dar trabalho aos nossos pastores. Seremos crentes diferentes até no nosso trabalho. Não iremos dar trabalho no nosso trabalho para os nossos patrões. Porque tem muito crente, aleluias, infelizmente, aí fora no serviço, nos trabalhos da vida aí, dando trabalho para os seus patrões, que são insubmissos, pessoas mentirosas, pessoas que enganam, que mentem. Nós sabemos, meus irmãos, que mentir não parte do Senhor. A mentira vem de Satanás. E quantos crentes estão mentindo? Concordando com o erro. Foi meu patrão que pediu para me fazer. Meu irmão, fale para ele, eu sou um servo de Cristo, eu não faço. Eu não faço. Se o Senhor quiser me mandar embora, pode me mandar, mas eu não faço o que é errado. Mas muita gente na casa de Deus pedindo avivamento, e os patrões aí fora pedindo para fazer o que é errado, e pessoas concordando, aceitando. Meu irmão, não seremos avivados dessa forma, não. Não seremos. Aleluias. Mas que nós possamos entender e compreender nesta manhã que nós precisamos ser crentes diferentes. Que nós precisamos fazer a diferença neste lugar. Aleluias. O avivamento é um presente de Deus e não algo que possamos alcançar com os nossos próprios esforços. Quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, Ele nos responde e nos transforma de dentro para fora. Que possamos permanecer comprometidos com Deus em nossas vidas pessoais e experimentar continuamente o avivamento que Ele tem para cada um de nós. Aleluias. Esse avivamento, quando nós servimos, fazemos aquilo que é certo, justo e honesto diante de Deus, ele vai vir de dentro para fora. Ele vai afluir para fora de cada um de nós. Aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos nos colocar sobre os pés e que nós possamos, aleluias, nesta manhã, aleluias, ter entendido um pouco mais desse avivamento que Deus quer para as nossas vidas. Deus, volto a dizer, Deus quer me avivar. Deus quer avivar você, Deus quer avivar toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos colocar na posição
na brecha, para que esse avivamento venha para mim e para a sua vida. Aleluia! Já tem quanto tempo que nós estamos falando de avivamento, não é verdade? Tivemos aqui campanha sobre avivamento, esta revista desse trimestre, toda ela fala sobre avivamento. Então Deus quer nos avivar, Deus quer que nós sejamos crentes diferentes, Deus quer que nós paramos de ser esses crentes carrancudos, de caras fechadas, crentes que parecem que estão de mal com a vida. Não, Deus não quer isso de nós não. Deus quer que cada um de nós sejamos crentes alegres, fervorosos, cheios da presença, cheios do Espírito Santo, aleluias do Senhor, para fazermos a diferença, começando dentro dos nossos lares, no seio das nossas famílias, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui estamos diante da presença do Senhor. Como o Senhor tem falado conosco sobre o avivamento, Senhor. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer que sejamos avivados, mas sei também, Senhor, que o Senhor requer de nós uma postura, uma posição diferente diante do Senhor, para que esse avivamento possa vir e alcançar cada vida, cada lar, cada casa, cada família, cada crente, Senhor. Pai, ajuda, meu Deus e meu Pai, a cada um de nós a fazermos a diferença, a buscarmos mais ao Senhor na oração, no jejum, na santificação, a buscarmos o Senhor na leitura da palavra, no estudo da Tua palavra, Senhor. É porque é nessas horas que o Senhor se revela a cada um de nós. Assim, quando nós assim o fizermos, Senhor, eu creio, Senhor, que esse avivamento chegará na minha vida, na vida dos meus irmãos, na igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, Senhor. Assim abençoa, meu Deus e meu Pai, cada lar, cada família, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma especial. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, aquele que se encontra fraco, desanimado na fé. Senhor, ajuda, meu Senhor, cada um desses de uma forma especial, enchendo da presença, enchendo da graça, enchendo da unção do Senhor sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre cada família aqui representada de forma especial. Assim, Senhor, é a minha oração nesta manhã, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia.